Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise detalhada, um conteúdo que é exclusivo do The Foundry by Ford College. Dando continuidade à nossa trilha de implantações e logo depois da nossa conversa sobre as bases da automação, hoje o bicho vai pegar, mas num bom sentido. O nosso tema é de passos manuais a fluxos de trabalho scriptados. A gente sabe que fazer implantação na blockchain Solana costuma causar suor frio e calafrios na espinha de muito engenheiro por aí, né? Pois é, a ideia aqui é justamente sair daquele caos angustiante do terminal manual e construir do zero uma máquina de implantação que seja metódica e, acima de tudo, super tranquila. Bora lá? Dando uma olhada rápida aqui no nosso mapa de engenharia de hoje, a gente vai passar pelas seguintes seções: o fim das implantações manuais, mapeando o caos para scripts, a mágica da idempotência, a anatomia de um script, depois vamos pesar os prós e contras e, por fim, os próximos passos e a nossa conclusão. Então, começando logo de cara com a seção 1, o fim das implantações manuais, ou os limites práticos daqueles velhos checklists. Olha só, depender de um documento de texto e ir rodando comandos um a um no terminal, convenhamos, é um processo extremamente frágil. Como a gente consegue ver ilustrado aqui do lado esquerdo, rola sempre aquela tensão, na verdade. A gente fica cruzando os dedos para a conexão de internet não cair no meio do caminho, ou suando frio para não esquecer de configurar uma variável de ambiente crucial que poderia literalmente causar um baita estrago na blockchain. Agora, olha para o lado direito. Ali, a gente vê o cenário ideal, um fluxo de trabalho em código totalmente automatizado. As regras são claras, a execução é segura e aquela ansiedade diante da tela dá lugar a pura confiabilidade. A nossa paz de espírito agradece demais por essa mudança de paradigma. E isso nos leva diretamente à seção 2, mapeando o caos para scripts, ou seja, como a gente efetivamente traduz essas tarefas manuais em código. O primeiríssimo passo dessa transição arquitetônica é pegar aquele checklist manual em que a equipe sempre confiou e tratá-lo de forma restrita, como a nossa fonte suprema da verdade. Dando uma olhada nas colunas dessa tabela, percebam a forma sistemática como a gente desmembra o caos. A definição de variáveis, por exemplo, vira uma regra clara de falhar rápido. Faltou alguma coisa, o script aborta na hora. A etapa de compilação passa a exigir a checagem de um checksum, para a gente não refazer nada à toa. O grande segredo aqui é transformar toda e qualquer ação manual numa função independente que checa todas as pré-condições antes de tomar qualquer atitude. Seguindo em frente, seção 3, a mágica da idempotência. Guardem esse nome, porque essa é a verdadeira estrela do show. Com o nosso mapeamento todo organizadinho, a gente chega no conceito central que torna toda essa brincadeira segura, a idempotência. Parece um termo super intimidador, eu sei, mas a ideia por trás é incrivelmente simples. Sabe quando a gente verifica se um bolo já está assado antes de decidir colocar no forno de novo? É exatamente isso. Na nossa prática de desenvolvimento, a idempotência garante que, se alguém rodar o script de implantação 2 ou 30 vezes seguidas, o sistema simplesmente pula o trabalho pesado caso perceba que a blockchain já está atualizada com o estado correto. O resultado final? Nada de transações duplicadas e zero taxas de rede jogadas no lixo. Maravilha! Agora vamos para a seção 4, a anatomia de um script, onde a gente detalha o nosso template construído em TypeScript. Bom, com a mágica da idempotência bem solidificada na mente, vamos ver como a gente estrutura tudo isso na prática. Essa mnemônica de 5 passos que vocês estão vendo é a nossa regra de ouro absoluta para a anatomia de um script seguro de implantação. Anotem aí: 1. Validar. 2. Decidir. 3. Agir. 4. Verificar. E 5. Registrar. Funciona assim. Primeiro, a gente valida as pré-condições. Depois, decide se a gente deve seguir em frente ou não. Aí sim agimos na implantação, verificamos os resultados reais lá na rede e, por fim, registramos os metadados de tudo o que aconteceu para garantir que a próxima execução também dê certo. Traduzindo esses passos para código puro, a etapa número 1 é a função de validação, a validateEnv. Antes de fazer qualquer alteração destrutiva ou que possa quebrar o estado da rede, ela entra em cena. O objetivo central é aplicar com muito rigor o princípio do fail fast, ou falhar rapidamente. Se chaves de configuração que são vitais, tipo o cluster da Solana, estiverem ausentes, o nosso script tem que gritar um erro imediatamente. Ele interrompe tudo antes mesmo de sequer tentar conectar com a rede principal. Segurança total. Logo em seguida, chegamos na fase da ação com a função deploy artifact. E aqui tem um detalhe que é um alívio puro.
a gente não precisa reinventar a roda. A nossa função de implantação invoca um processo filho para simplesmente utilizar a ferramenta oficial de linha de comando da Solana. Reutilizar uma CLI que já foi absurdamente testada em batalhas reais lá no mundo da Web3 minimiza muita dor de cabeça e reduz drasticamente a chance da gente introduzir algum bug bobo e acidental na nossa operação. E a grande pergunta: quem é que amarra toda essa lógica perfeitamente? É a nossa camada de orquestração através da função main. Ela pega o artefato novo e compara os dados contra um pequeno arquivo local chamado .deployMeta. Esse arquivinho é, em essência, a memória do nosso script. É ele que atua como a única fonte da verdade para garantir a idempensia que a gente conversou agora há pouco, permitindo aquelas retentativas totalmente seguras e execuções maravilhosas que não fazem absolutamente nada caso o código-fonte não tenha sofrido nenhuma alteração. Muito bem, mudando de marcha para a seção 5, prós e contras da automação, pesando as opções arquitetônicas de forma bem realista. Para mantermos a total objetividade aqui, é super importante admitir que migrar desse mundo puramente manual para fluxos scriptados exige algumas trocas, tá? Ao colocar essas opções na balança, a gente nota a perda de um pouquinho daquele controle manual extremamente granular. E, claro, adicionamos um custo na complexidade de manutenção desse código extra. Mas, pessoal, a recompensa é monstruosa. A gente ganha de forma exponencial em repetibilidade e reduzimos de forma simplesmente fenomenal aquele risco operacional gigante de alguém errar um comando por estar cansado. E lembrando que algumas ações hipercríticas e perigosas ainda podem, por pura precaução, ser mantidas no processo manual. E assim chegamos à nossa seção 6, próximos passos e a conclusão deste projeto formidável. Para encerrar e sintetizar o planejamento desses fundamentos de implantação, as lições principais que têm que ficar gravadas na mente de todo mundo são claríssimas. Número 1, sempre separar as responsabilidades de validação, ação e verificação dentro do código. 2, confiar na mágica da idempotência garantida através do uso de metadados. 3, manter os escopos dos scripts curtos e focados, reutilizando ferramentas de CLI oficiais. E, por último, sempre documentar de forma cristalina quais riscos foram deixados intencionalmente de fora da automação. Para a gente finalizar, eu queria deixar uma reflexão estratégica super provocativa para todo mundo. Como exatamente esse pequeno arquivo de metadados que acabamos de gerar será utilizado para guiar as decisões automatizadas quando a gente introduzir ramificações condicionais bem mais complexas no nosso próximo passo? Fica aí essa pulga atrás da orelha para a nossa próxima jornada juntos e lembrem-se, para continuar expandindo esse domínio técnico e mergulhar em outros temas sensacionais do ecossistema Web3, não deixem de acessar o site forge.college. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise detalhada da Foundry e até a próxima fase da nossa jornada em engenharia de software.